Queridos, o tema da palavra que o Senhor me deu hoje é enfrentando territórios desconhecidos. Vocês sabiam que os romanos, quando eles desenhavam o mapa do mundo da época, a partir do lugar que eles não conheciam, eles desenhavam leões. E eles escreviam assim: a partir daqui estão os leões, para marcar as áreas que eles ainda não haviam explorado. Durante a Idade Média, os mapas desenhavam dragões e serpentes, também para se referir a estas áreas que não haviam sido exploradas. Na verdade, esses desenhos expressavam o medo que os navegadores tinham de ir além daqueles lugares conhecidos. Nas Escrituras, a gente também tem um relato de uma nação de aproximadamente 3 milhões de pessoas que tinha medo de enfrentar o desconhecido. Essa nação era a nação escolhida, o povo escolhido de Deus, a nação de Israel, que saiu do Egito debaixo da forte e poderosa mão. Mas quando chegaram na beira da terra prometida, olhando do Monte Nebo para a terra prometida, enviaram 12 espias. E quando eles voltaram, o relato deles, de 10 deles, é que a terra de fato manava leite e mel, era uma terra extraordinária. Mas eles disseram: mas há gigantes na terra. E eles são tão grandes que nós somos como gafanhotos diante dos seus olhos. E a palavra de Deus diz que eles infamaram a terra. Lá em Deuteronômio 8, 7 a 9, a Bíblia diz assim: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Essa era uma terra muito especial, e depois de 40 anos, o povo estava novamente diante da terra. Aquela travessia que deveria durar 11 dias, por causa da incredulidade do povo, acabou durante 40 anos. Porque Deus, o Deus que prometeu, o Deus que livrou, agora estava indignado com a incredulidade do povo. Lá em Números 13, 32, a Bíblia diz: e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nelas são homens de grande estatura. E Deus ficou muito indignado, gente. Em Josué 5, 6, nós lemos que Deus promete que aquele povo que duvidou, todos os que estavam alistados no exército, portanto acima de 20 anos, nenhum deles entraria na terra, a não ser os 2 espias que creram. E a Bíblia diz: por 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, ou seja, todos os guerreiros morreram, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Gente, aquele povo ficou 40 anos no deserto, sendo provado por Deus, e não entraram na terra por conta da incredulidade. Mas agora passaram os 40 anos, toda uma geração nova está diante da terra prometida. E entre o deserto e a terra prometida havia um obstáculo: o Rio Jordão.
Quantos de vocês já foram a Israel alguma vez e já viram o Rio Jordão? Gente, o Rio Jordão é um rio que, na média, ele tem de 20 a 30 metros de largura. Só que quando chega a época da colheita, esses 30 metros viram 300 metros. Então se torna um rio muito longo, muito largo e muito caudaloso, com uma grande correnteza. Então, essa não era a época da cheia, a época da colheita. Efetivamente, definitivamente não é o melhor tempo de cruzar o Jordão. Mas adivinhem, qual foi a época que Deus falou para o povo cruzar o Jordão? Olha para o teu irmão do lado e diga assim: na época da cheia. Deus estava de novo colocando o seu povo diante de um teste de fé. Declare assim: Deus gosta de nos dar desafios de fé. Olha, gente, quando você lê a Bíblia, você percebe que muitas vezes Deus gosta de dificultar. Quantos se lembram daqui de Gideão? Eles tinham um exército de 30 mil pessoas. Tinham que enfrentar um outro exército dos midianitas de 180 mil pessoas. Você pode dizer, puxa, 30 para 180 é 1 para 6. Só que Deus falou, não, tem muita gente. Vocês se livrem de 30 mil, fiquem só com 300. Então Deus gosta de dificultar, gente. Quer ver uma outra vez? Quantos de vocês se lembram dos 3 amigos de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles já iam ser jogados na fornalha. O que Deus fez? Não, essa fornalha está muito fria. Aquece ela 7 vezes mais. É por isso que Jesus também atrasou 4 dias para chegar, porque Lázaro tinha que estar morto. Ele não queria curar Lázaro, ele queria ressuscitar Lázaro. Então, gente, aprenda uma coisa: quando você estiver diante de uma situação em que você está literalmente se sentindo como alguém saindo de um lugar conhecido para um lugar desconhecido, saiba que Deus está nesse negócio. Então, saiba de uma coisa, gente. A Bíblia diz que quando eles chegaram diante do Jordão, Deus os deixou lá 3 dias antes de atravessar. Por quê? Porque Deus queria que eles estivessem buscando a Ele e se fortalecendo na fé, porque a travessia que eles fariam glorificaria a Deus mais uma vez. Agora, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua? Vocês já repararam que a gente está vivendo um tempo assim? Vocês percebem um clima de um futuro incerto? Você não sabe o que vai acontecer com a economia do país. Você não sabe o que vai acontecer com a política do país. Você não sabe o que vai acontecer com o mundo. Ontem eu fiquei estarrecido de saber que os navios russos estão nas águas de Cuba. E em resposta a isso, os americanos já mandaram submarino atômico. Gente, quantos se lembram do episódio da Baía dos Porcos em 62? Que os russos estavam mandando navios com mísseis atômicos e quase saiu a Terceira Guerra Mundial. Na hora H, chegaram num acordo, os russos mandaram os navios embora e o mundo pôde continuar vivendo. A verdade é que nós estamos vivendo tempos incertos. Mas eu quero dizer para vocês que ainda que o futuro que está diante de você, você não enxergue, ainda que o mundo em que nós estamos vivendo seja um mundo que está virado de cabeça para o ar, eu quero dizer que o mesmo Deus que esteve com o povo de Israel quando atravessou o Mar Vermelho, que esteve com o povo de Israel quando atravessaram o Rio Jordão,
é o Deus que está hoje aqui e que vai ajudar o seu povo a atravessar do lugar desconhecido, do lugar conhecido para o desconhecido, para a glória do seu nome. Amém ou não? Então eu quero pensar com vocês e refletir com vocês que quando a gente vai fazer uma travessia para o desconhecido, seja uma travessia na sua vida pessoal. Por exemplo, você é um camarada de 60 anos, perde o seu emprego, você está completamente fora do mercado, você não é mais adequado ao mercado, e aí você fala, e agora, o que será de mim? Ou talvez você, que seja uma mulher que foi abandonada pelo marido, e de repente se viu tendo que cuidar do seu lar, porque o teu marido canalha foi embora. Ou talvez você, que recebeu um diagnóstico de uma doença que pode te matar. Eu quero te dizer, meu querido, que Deus está com você. E do mesmo jeito que Ele agiu no passado, Ele vai agir hoje. Amém? Agora, para enfrentarmos esse desconhecido que está diante de nós, nós precisamos entender que Deus nos mostra 3 verdades para um povo que Ele promete a terra prometida. A primeira verdade é que nós temos provisão de Deus atrás de nós. Diga assim: eu tenho provisão de Deus atrás de mim. Você pode olhar para trás e ver o que Deus já fez por você? Quantos aqui tem algum testemunho de bênção que Deus fez no passado? Quantos pode dizer, eu já fui abençoado por Deus? Lá em Deuteronômio 8, versículo 2, Deuteronômio é o último livro do Pentateuco. Moisés já estava no final dos 40 anos e ele está preparando o povo para entrar na terra prometida. Olha o que ele diz: recordar-te-ás todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Diga, recordar. Recordar é viver, amém ou não? Então, querido, quando você está diante do desconhecido, a primeira coisa que você tem que fazer é se lembrar do que Deus já fez. Diga assim: temos a provisão de Deus atrás de nós. Por 40 anos, gente, não foram 40 dias, o povo vagou no deserto. Mas eles tiveram muitos milagres. O Mar Vermelho se abriu. Eles foram conduzidos por uma coluna de nuvem durante o dia e de noite uma coluna de fogo. Quando o pilar movia, eles tinham que mover. Quando o pilar parava, eles tinham que parar. E o maná? Você já imaginou o que é cair pão do céu? Deuteronômio 8:3 diz: ele te humilhou e te deixou ter fome, mas te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido: tem muita gente que passa a vida inteira correndo atrás do vil metal, porque depende do dinheiro para ter segurança. E Deus está te dizendo, não é isso que vai te dar sobrevivência e vida. Nem só de pão viverá o homem. Muitas vezes Deus vai te provar para que você aprenda que Ele é o provedor. E não é a tua inteligência, não é a tua capacidade, mas é o Senhor. Amém ou não? Pode aplaudir o Senhor. E Deus vai falando, nem as vestes, nem as suas roupas envelheceram. Versículo 4 diz: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. E Deuteronômio 29:5 diz: 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se rasgou no vosso pé a sandália. Agora detalhe, eles estavam debaixo de juízo.
Mas mesmo quando Deus está disciplinando os seus filhos, Ele cuida deles. Amém ou não? Você sabe que há algum tempo atrás eu li um artigo de um general americano. Ele era cristão e ele ficou imaginando esses 3 milhões de pessoas, o que seria necessário para eles sobreviverem. E ele então, com a sua experiência de general, de exército, ele começou a fazer umas contas. E ele chegou à seguinte conclusão do que era necessário, humanamente falando, para que 3 milhões de pessoas vivessem no deserto por 40 anos. Então, de acordo com o general, Moisés precisaria de 1.500 toneladas de alimento por dia. Isso, segundo ele, encheria vagões de 2 trens com 1.500 metros de comprimento cada um. O custo desse alimento seria aproximadamente 45 milhões de reais por dia, nos padrões de hoje. Agora, eles precisariam de madeira para cozinhar os alimentos. Isso demandaria 4.000 toneladas de madeira por dia. Eles teriam que ter água também. E ele disse que necessitariam de 11 milhões de galões por dia, 40 milhões de litros, 1.000 piscinas de 8x4. Isso tomaria um trem de 3 quilômetros somente para trazer a água. Deus não usou nada disso. O maná caía do céu todas as manhãs. A água saiu da rocha. Quando o povo sentiu vontade de comer carne, as codornizes vieram. Esse povo estava na disciplina, mas ainda assim a misericórdia de Deus estava sobre eles. Amém ou não? Glória a Deus, aplauda ao Senhor, meu querido. Mas apesar de tudo isso, o povo estava diante do Jordão e morrendo de medo. Por quê? Porque eles ainda não estavam se lembrando de tudo o que Deus tinha feito. Tem horas na minha e na sua vida que a gente também tem que se lembrar. Por quê? Porque a gente olha demais para o diagnóstico do médico, para o prognóstico dos políticos. A gente olha demais para aquilo que os alarmistas falam e olha muito pouco para a palavra de Deus e para a nossa própria história. Diga assim: o amor de Deus pela minha vida não mudou. Ele ainda me ama e Ele ainda é o Todo-Poderoso. Querido, o amor de Deus por você é imutável. Não importa se você acerta e se você erra, se você é bom ou você é mau, se você anda no caminho ou você se desvia. Deus pode te disciplinar, mas Ele mesmo na disciplina, Ele não deixa de te amar nenhum instante. Amém? Ele não mudou e jamais mudará. O seu amor é imutável. Então diga assim: no meu passado eu tenho a provisão de Deus. A segunda verdade que você precisa entender é a presença de Deus ao nosso lado. Então, você olha para trás e se lembra do que Ele já fez. Mas no presente, quando você está no meio do pau, saiba que Deus está com você. Olha que Josué 3, de 1 a 3 diz: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Queridos, quando você estuda a Bíblia, você nota alguns detalhes muito importantes.
Nos capítulos 3 e 4 de Josué, o elemento central desses dois capítulos é a Arca da Aliança. A arca aparece nesses dois capítulos 17 vezes, ela é mencionada, fora 5 vezes que ela é mencionada pelo pronome, ou seja, 22 vezes a menção da Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo. Lá dentro da arca estavam a cópia das 2 tábuas da lei, a cópia, porque as verdadeiras foram quebradas, com os 10 mandamentos, um vaso do maná, a prova da provisão de Deus, e a vara de Arão que floresceu. Através da história, irmãos, toda vez que a Arca da Aliança foi trazida, o povo de Israel tinha vitória. Mas quando o povo pecou, Deus permitiu que a Arca da Aliança fosse levada e o povo passou a ter derrotas. Mas quando a arca foi trazida de volta, a vitória veio novamente. Josué 3, 10, 11 diz assim: disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão adiante de vós. Então, a arca da aliança representava a presença de Deus. Eles tinham que cruzar o Jordão, que tinha 300 metros de largura. O que Deus falou? Quem ia antes? Diga assim para o teu irmão do lado: a arca da aliança ia antes. Deus estava mandando o povo ir, mas Ele estava dizendo: eu vou na frente. O que Deus está dizendo para você, quando Ele diz vai, você pode não ver, mas Ele já está indo adiante de você. Glória a Deus! Olha que tremendo esse detalhe aqui, o capítulo 3, versículo 4 de Josué. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados, 800 metros, entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Gente, 3 milhões de pessoas, se a arca estivesse muito perto, ninguém ia ver a arca. Mas Deus falou: deixa a arca ir 800 metros na frente, porque o caminho onde vocês vão passar, vocês não conhecem, mas vocês vão olhar por onde a arca está indo, e vocês vão atrás. Não é tremendo? Deus queria que o povo olhasse para a arca. Declara assim: quando eu tenho que atravessar em direção ao desconhecido, eu creio que o meu Deus vai na minha frente. Glória a Deus! Deus não estava dizendo que só os líderes que estavam à frente deveriam ver a arca. Não, Ele estava dizendo que todo mundo tem que ver a arca. E o que Deus está dizendo para mim e para você hoje, que é bom que você tenha líderes, é bom que você tenha pastores, é bom que você tenha pessoas para quem você possa olhar e com quem você possa aprender. Mas deixa eu dizer uma coisa: o que Deus está dizendo é Ele quer que todo o seu povo veja o Senhor, veja o seu caminho, ande atrás dEle, porque Deus é um Deus que lida com indivíduos. Você não é uma massa crítica, você é escolhido por Deus, tem um nome único escrito no livro da vida, e Ele quer que você saiba que Ele vai adiante de você, e você deve manter a distância para enxergar o seu caminho. Amém? Então a gente tem que olhar para o Senhor, porque se desviarmos os olhos dEle, a gente vai afundar, assim como foi Pedro. Então eu quero falar de 3 coisas muito importantes sobre a presença de Deus. Presta atenção, porque isso aqui é precioso. Diga assim: no passado eu tenho que me lembrar da provisão de Deus. No presente eu agradeço pela presença de Deus.
Mas olha as 3 coisas que eu quero falar da presença de Deus. No versículo 6 do capítulo 3, ele diz assim: e também falou aos sacerdotes dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Diga assim: para o desconhecido, Deus vai na minha frente. Mas em Josué 3,17, ele diz assim: porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Uau! Diga assim: para o desconhecido, Deus vai na frente, mas no meio da travessia, Deus permanece comigo. Não é lindo isso, gente? Porque quando os sacerdotes pisaram no Jordão com a arca, o rio se abriu, uma parede se abriu de um lado, de outro lado, a ponto do povo passar sem molhar a sandália. Como é que Deus fez isso? Só Ele sabe fazer. Ele é Deus, não tinha nem lama lá, gente. A Bíblia diz que eles passaram a pé enxutos. Mas por quê? Porque a arca estava no meio do Jordão. Deus foi primeiro com a arca. O Jordão se abriu e o povo começou a entrar. Deus continuou andando? Não, Ele permaneceu no meio. E o povo foi passando, olhando a arca e olhando para trás. E enquanto ele estava lá, a arca lá no meio, aquela parede levantando assim, jogando água para o lado, e o povo passando tudo a pé enxuto. Olha para o teu irmão do lado: no meio da tua prova, Deus está com você. Jesus prometeu: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós estamos vivendo uma travessia, e a travessia desta vida para a vida eterna, e o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Então primeiro Deus falou: a arca vai adiante. Depois Ele falou: a arca para no meio e o povo passa. E por último lugar, em Josué 4:11, a Bíblia diz: tendo passado todo o povo, diga todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Então você quer entender o que é a presença de Deus? Ele vai na sua frente, Ele fica no meio da prova com você, e depois Ele vai na tua retaguarda. Vocês se lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles foram lançados numa fornalha que foi aquecida 7 vezes mais. Mas o rei Nabucodonosor falou: o que está acontecendo? Nós jogamos 3 homens lá, mas eu vejo o 4, e o 4º homem, ele é semelhante ao filho dos deuses. E eles não estão se queimando, a única coisa que queimou foram as cordas e as amarras. E ele disse: eles estão andando livremente. Então, povo de Deus, saiba de uma coisa: nós estamos sim vivendo tempos difíceis, mas não olhe para os homens, não espere dos homens, porque quem garantirá que nós vamos passar e fazer essa travessia é o Senhor, que vai à nossa frente, que permanece conosco e vai na nossa retaguarda. Dá um glória a Deus aí, meu povo. Diga glória a Deus para valer. Deus é bom. O Deus da aliança. A Bíblia diz: a arca da aliança. Deus é um Deus de aliança. Você está me entendendo? Ele não vai ser fiel a você porque você é perfeito. Ele vai ser fiel a você por causa da aliança que você fez com Ele através de Jesus Cristo.
Quando a Bíblia fala sobre uma nova aliança, Novo Testamento, significa que no sangue de Jesus, nós estamos numa aliança inquebrantável com o Senhor, que garante que Ele estará conosco na nossa frente, junto de nós e na nossa retaguarda. Aleluia! É assim que Deus fez, é assim que Deus faz, e é assim que Ele fará para sempre. Então Ele vai adiante de nós, como capitão da nossa salvação. Ele vai conosco, porque Ele é Deus Emanuel, Deus conosco. E Ele vai na nossa retaguarda, protegendo-nos dos ataques sorrateiros do inimigo, que vem pelas nossas costas, de maneira que nós não podemos ver. Você não pode ver, mas o teu Deus pode. Lá no deserto, os egípcios estavam atrás, mas entre os egípcios e o povo da aliança estava uma coluna de fogo, e do lado do arraial de Israel havia luz, mas do lado dos egípcios havia uma escuridão muito grande. Esse é o nosso Deus. Então pode crer numa coisa, meu irmão, esse é o tempo que nós vamos começar a ver Deus agir de maneira sobrenatural. Ele diz para o seu povo: vão, marchem, atravessem, mas eu estarei convosco. Essa é uma ilustração maravilhosa do tempo em que nós vivemos. Isaías ilustra muito bem isso lá em Isaías 43, de 1 a 5. E eu vou ler, o texto diz: mas agora, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti, os povos pela tua vida. Não temas, pois sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Glória a Deus, glória a Deus. Ele é um Deus que permanece fiel. Ainda hoje, o mundo odeia Israel, e ainda hoje Deus continua protegendo e dando vitória, porque Ele é o Deus da aliança, e Ele também tem aliança para com você que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém ou não? Então diga assim: a provisão de Deus por trás de nós, a presença de Deus ao meu lado. E a terceira verdade, queridos, é a promessa de Deus adiante de nós. Josué 3, de 15 a 17 diz: e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega ou da colheita, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel, diga todo Israel, passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Deus prometeu que eles iam entrar na terra prometida, e eles entraram. O povo molhou os pés quando pisaram nas águas, mas quando saíram, as sandálias estavam completamente secas. O Jordão, no auge da cega e da cheia, ficou partido por um dia inteiro. E quando o povo passou, ele voltou a seguir o seu curso. Deus estava mandando uma mensagem para eles. O mesmo Deus que libertou o povo do Mar Vermelho há 40 anos atrás,
é o mesmo Deus que abriu o Jordão. E eu quero dizer para você que esse é o mesmo Deus que vai abrir as portas que estão trancadas. Este é o mesmo Deus que vai botar a mão e vai fazer com que os teus inimigos caiam na tua presença. Este é o mesmo Deus que ouve o coração do abatido, do contrito de espírito. Este é o mesmo Deus de milagres. Este é o mesmo Deus que ressuscita os mortos. Este é o mesmo Deus que, quando chega a hora, vai desbaratar todos os inimigos, os exércitos do anticristo, quando estiverem cercando o povo da aliança, o povo de Israel. Esse é o Deus. Nós não devemos crer que o futuro é seguro por causa do dinheiro, por causa do país em que vivemos, mas por causa do Deus da aliança, que é imutável, que é bom, que é perfeito e que é fiel. Aleluia! Glória a Deus, aplauda o teu Senhor. Como podemos incorporar esse ensino para os nossos dias? Eu quero concluir dizendo que esse é um tempo de consagração. Josué 3:5 diz: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A palavra santificar significa separar para Deus, dar uso de tudo que você é, de tudo que você tem para Deus. Quando você coloca o teu negócio nas mãos de Deus, Deus vai fazer com que ele prospere. Quando você coloca a tua família, o teu casamento nas mãos de Deus, ele vai prosperar. Então saiba, preparem os seus corações. Irmãos, todos os dias nós precisamos confessar os nossos pecados, porque vivemos num tempo de muita luta e de muita tentação. Nós vivemos num tempo difícil. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Nós estamos vivendo num tempo em que Jesus falou em Mateus 24, 5 vezes: vede que ninguém vos engane. O espírito de engano está enganando muitos crentes que estão trocando a dependência de Deus para acreditar em si mesmos, acreditar nos métodos humanos. Queridos, cuidado com aquilo que você crê. Entrega a tua vida para Deus, entrega suas fraquezas, entrega o seu dinheiro, a sua empresa, entrega a sua família, entrega o seu coração para Deus, consagre para Deus. Porque se Deus olhar para nós e se agradar de nós, Ele vai fazer milagres na nossa vida. Mas esse é um tempo também de coragem. Josué 3,13 diz assim: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. O Jordão, para vocês terem uma ideia, ele sai e desce do mar da Galileia mais ou menos uns 200 a 300 metros, num período curto, num espaço curto. Então significa que as águas vêm com força, com violência. E a Bíblia deixa claro que a parede foi nas águas que vieram de cima. Então os sacerdotes tiveram que pisar na água para que ele se abrisse. Aí você vai dizer assim: mas quem são os sacerdotes? São os pastores? Quem são os sacerdotes? Alguém tem coragem para responder? Olha para o teu irmão do lado e diga: você é o sacerdote. Diga: eu sou sacerdote. Porque a palavra de Deus diz: vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva, sacerdócio real, para anunciar as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deus quer que a luz brilhe em você, mas você tem que ser corajoso para obedecer a ordem de Deus. Quando Ele te diz: vai,
Pisa na água, porque o Jordão vai se abrir. Pisa na água, toma posse da tua terra, toma posse da tua família, toma posse dos teus sonhos, porque Deus é um Deus que promete e garante que você vai receber o que Ele prometeu, mas você tem que ter coragem. Amém ou não? Quando eles exercitaram a fé, o milagre aconteceu. Fé é dar o primeiro passo. Repita comigo: fé é dar o primeiro passo para que Deus faça um milagre. Repita comigo: fé é dar o primeiro passo para que Deus faça um milagre. Quantos aqui querem experimentar o milagre de Deus? Tem que ter coragem e dar o primeiro passo. Queridos, Deus vai te proteger. Deus protegeu Noé na arca para que ele começasse um novo mundo. Deus protegeu Jacó quando ele fugiu de Esaú por 20 anos em Harã, para que ele pudesse começar uma nova nação. Deus protegeu a José, mesmo na escravidão, na prisão, porque a escravidão e a prisão se tornaram escola para ele, para que ele fosse o governador do Egito. Deus protegeu Davi por 15 anos, antes que ele se tornasse rei de Israel. Deus protegeu Elias no ribeiro do Querite, antes que ele enfrentasse os profetas de Baal. Deus protegeu a Jonas no ventre do peixe, para que depois ele fosse portador do maior avivamento do mundo antigo. Deus protegeu a Daniel durante 70 anos no cativeiro, mas deu a ele um livro que revela o destino e a história da humanidade. Deus protegeu a Esther no palácio dos persas, e ela salvou o seu povo da destruição. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Deus protegeu os discípulos no cenáculo por 10 dias, até que fossem cheios do Espírito Santo, para depois saírem com intrepidez e transformarem o mundo. Deus protegeu a Paulo no deserto da Arábia por 3 anos, antes que ele voltasse e virasse o mundo de cabeça para baixo. Deus protegeu a Paulo na prisão de Roma, de onde ele escreveu as epístolas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Deus protegeu o apóstolo João na ilha de Patmos, de onde ele escreveu o livro de Apocalipse, o maior livro profético que já existiu e chegou até nós. Por fim, Deus protegeu a Jesus numa tumba por 3 dias, e no terceiro dia ele ressuscitou para trazer salvação e justificação para o mundo inteiro. Dá um glória a Deus aí, se expressa, povo de Deus. Eu não sei tudo que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. E eu sei que eu posso confiar nele. Esse é um tempo de começar de novo. Deus tinha um novo tempo para o povo de Israel. Deus tem um novo tempo para mim e para você. Você já pensou que a cada 24 horas Deus nos dá um novo dia? Que a cada 7 semanas, a 7 dias, nós iniciamos uma nova semana. Que a cada 30 ou 31 dias iniciamos um novo mês. Na sua compaixão e na sua graça, Ele permite que nós comecemos de novo. Jesus veio a este mundo para que nós possamos começar uma nova vida. 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Feche os seus olhos, queridos. Como você deseja fazer a travessia em direção ao futuro,
sozinho, na tua própria habilidade, ou dando a mão para o Senhor. Ele já foi adiante do seu futuro. Ele já te guardou no passado. E Ele está aqui hoje, olhando para você e te oferecendo uma oportunidade de entregar o seu coração para Ele. Eu sei que o diabo vai dizer para você: mas você não é uma pessoa merecedora. Eu não sou merecedor. Não é por mérito, é por amor, é por graça, é por misericórdia. Então, se você entrou aqui hoje e quer conhecer esse Jesus maravilhoso, que desceu da glória nesse mundo mau e se humilhou e foi até a morte por amor a você, para te libertar. Se hoje você quer entregar a sua vida para Ele, dizer: Senhor, eu não quero caminhar para o meu futuro sozinho, eu quero caminhar contigo. Eu quero me entregar, Senhor, entregar os meus sonhos, meus medos, minha ansiedade. Se você quer fazer essa entrega hoje, eu vou te ajudar a fazer essa oração. Levante a mão onde você estiver e eu vou orar pela sua vida. Alguém, por favor, a igreja fica, graças a Deus, graças a Deus. A igreja fica com os seus olhos fechados, mas me dê um pouco mais de luz que eu preciso de enxergar. Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante a mão, graças a Deus, graças a Deus. Sai do seu lugar, por favor, vem aqui à frente, eu vou estar aqui pertinho de você. Alguém me ajuda a chegar até ali na frente? Por favor, venha, saia do teu lugar. Vem aqui, a igreja aplauda o Senhor. Venha, querido, venha, porque hoje é dia de salvação. Hoje é dia de Deus começar uma história nova na sua vida. Saia do seu lugar. Hoje é dia do Senhor fazer algo novo. Não tenha vergonha, não postergue mais essa decisão. Vem cá, o Senhor está te chamando. Vem aqui pertinho de mim, aqui na frente. Põe a mão no seu coração. Está chegando mais gente, pode vir. Aplauda ao Senhor, querido. É para isso que a igreja existe. A igreja existe para proclamar a salvação que há em Jesus. Você não tem que fazer essa travessia sozinho. Pode chegar, tem mais gente chegando. Você também que está me vendo aí pela internet, você pode dobrar o seu joelho hoje e entregar a vida para o Senhor Jesus, porque Ele vai te conduzir em segurança. Irmãos, olha que festa, olha que coisa linda. Deus está sendo glorificado, o diabo está sendo envergonhado. Aplauda o Senhor. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de nova vida. Saia do teu lugar, há uma unção nesse lugar. Venha, hoje é dia de Deus te dar uma nova vida. Põe a mão no seu coração e ore comigo assim, diga: Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador, mas muito obrigado, porque o Senhor vai adiante de mim, vai na minha retaguarda, está ao meu lado. O Senhor me conhecia na eternidade, e o Senhor sabia deste momento, e o Senhor me atraiu para Ti. Por isso hoje eu me entrego por inteiro, e eu te peço que Tu sejas o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, pois eu vou Te adorar por todos os meus dias. Eu creio que o Senhor está diante de mim, então pela fé eu vou dar o passo com coragem na direção que o Senhor me mandar, e eu sei
que eu vou chegar à terra prometida. Aleluia. A igreja aplauda ao Senhor, queridos. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu me lembro do dia que eu fiz essa decisão. Eu não fazia ideia do que Deus ia fazer comigo. E eu ainda não faço ideia do que Ele vai fazer ainda. Mas o que eu posso dizer para vocês é que Ele sempre foi bom. Mesmo quando eu errei, mesmo quando eu erro, Ele sempre continua conosco. Mas Ele vai nos dando vitória a cada dia, um pouquinho mais, até que a gente pise na terra prometida. Você crê nisso? É para este Deus que você está se entregando. Eu quero pedir que vocês acompanhem esses diáconos. Eles vão fazer mais uma oração por vocês. Mas eu quero parabenizá-los. Marca essa data, que dia é hoje? Dia 16 de junho de 2024. Escreve aí na sua Bíblia ou em algum lugar. Amém? Aplauda o Senhor, igreja. Traz a cadeira aqui. Quantos aqui hoje estão se sentindo no meio da travessia? Talvez estejam com medo, talvez estejam cansados, talvez estejam com dúvida, mas querem se apresentar diante do Senhor com sinceridade, dizendo: Senhor, está aqui o meu fardo. Sai do teu lugar e vem aqui hoje. Vem entregar a tua vida ao Senhor. Senhor, aqui está o teu povo, diante do teu altar, no altar de graça, Senhor, onde podemos encontrar socorro em ocasião oportuna. Senhor, olha para o coração de cada filho, olha para os enlutados, olha para os enfermos, ora para aqueles que estão em depressão. Olha, Senhor, para aquele que está em pecado e ajuda os teus filhos a vencerem. Olha, Senhor, para aqueles que estão vivendo momentos financeiros difíceis, para os desempregados. Olha para os teus filhinhos. Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós entregamos a nossa vida, Senhor, estamos no teu altar. No teu altar existe segurança. Tu és a nossa âncora da nossa salvação. Ajuda-nos, ó Deus. Aguça os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra. Abre os nossos olhos para enxergar as pegadas de Cristo. Fortalece-nos, ó Deus, porque precisamos de Ti. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti. Fala com Deus, diga: Senhor, eu preciso de Ti. Abra a tua boca, fale com o Senhor. Peça a Ele aquilo que você necessita. Ele está te ouvindo agora, meu querido. Abra a tua boca, fale com Ele. Ele é o teu Pai, Ele é o seu Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Deus da aliança, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que te protegeu, te guardou, te chamou na eternidade. Tu és o Pai das luzes. Pai, 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 somos teus filhos. Precisamos da tua ajuda, Senhor. Levanta a tua igreja, Senhor, cura a tua igreja. Cura a tua igreja que está sendo atacada pelo inferno. Senhor, cuida das ovelhas que foram feridas. Cuida, Senhor, cuida dos pastores que foram alvejados. Que eles não permaneçam caídos, que o Senhor os levante. Fortalece a tua igreja, que o amor seja o vínculo da paz. Ó Deus, blinda a tua igreja com o sangue do Cordeiro. E que a graça de Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito sejam com todo o teu povo,
todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus abençoe, querido. Bom domingo para vocês.